Pra falar do jogo, Mauro César Pereira, eu falei ontem e repito, o Bruno Henrique é foda. O Bruno Henrique, quando ele quer jogar, é impressionante. Por quê? Porque o Bruno Henrique voltou, foi titular pela primeira vez, aí você falou, olha a postura do time no jogo de ontem. E muito disso eu acho que se deve ao Bruno Henrique. Porque é impressionante o quanto esse cara cria de jogada. É impressionante o quanto o Arrascaeta cresce com o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique arranca, o Arrascaeta só precisa de um passe. Vai. E ele acha o Bruno Henrique muito facilmente, ele já tem um entrosamento. Eu, assistindo a partida, eu falei, pronto, o Flamengo voltou. Porque parece que com o Bruno Henrique, o Flamengo muda realmente. É um jogador que busca o jogo o tempo todo, que dá arrancada o tempo todo. E olha que ele teve uma lesão seríssima, que cria chances o tempo todo. Na primeira que ele perdeu, ele poderia até ter rolado pro Pedro, mas ele quis driblar o goleiro e chutou ali na rede lateral. Agora, é impressionante como esse cara muda o time do Flamengo. Você falou, eu achei 2019 o Bruno Henrique o melhor do time do Flamengo facilmente, naquela geração de 2019. 2020 também. Eu acho que ele faz todos crescerem. Eu acho que o grande trunfo do Bruno Henrique é esse. O Arrascaeta cresce com o Bruno Henrique porque acha o Bruno Henrique facilmente. O Gabigol cresce muito com o Bruno Henrique porque o Bruno Henrique sempre acha o Gabigol. Eu acho esse cara uma chave, a chave desse time do Flamengo. Você concorda? E também falar sobre o Vitor Hugo, mais uma partidaça do moleque, né? E o São Paulo já deixou claro, vai brigar por vaga com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Vitor Hugo, ele vai amadurecendo, vai evoluindo, vai jogando cada vez melhor e vai ser utilizado cada vez mais. Ele subiu com 18 anos, né? Então é bem novo, deve estar com 19 agora, acho que nem fez 20 ainda, 19 anos de idade. Sobre o Bruno Henrique, assim, aí você vê como são as coisas, né? Toda informação que você traz que não saiu, assim, que ninguém falou oficialmente em né? É uma informaçãozinha de bastidor. Lá para abril, maio, quando ele estava voltando a treinar para começar a jogar, aí eu dei aqui informação de que ele já estava atingindo bons níveis nas arrancadas, em velocidade. Obviamente, informação que você obtém com alguém do clube, alguém que acompanha, tem acesso aos treinamentos e tal. É uma notícia boa, porque uma das dúvidas com relação ao Bruno Henrique era se ele conseguiria, depois da grave lesão que teve no joelho, que foi multiligamentar, né, uma lesão seríssima, se ele conseguiria ter esse desempenho em jogadas de velocidade, que é uma forte característica dele. E ele já vinha mostrando isso nos treinos e mostrou isso no jogo de ontem, né? E também no jogo contra o Grêmio, quando ele fez um gol. Ele está arrancando com velocidade, ele está conseguindo fazer aquelas jogadas características, pouco a pouco ele vai voltando. Até a gente especulou aqui, como é que vai ser o Bruno Henrique? Ele vai continuar sendo um jogador veloz ou vai ter que virar um centroavante, um cara de área? Mauro, só te interromper pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro falando da situação do Bruno Henrique e de tudo que a gente tinha debatido. Será que ele vai voltar a ser aquele jogador de arranque ou vai mudar o estilo de jogo, né, Mauro? E ele está dando sinais, né? Já tinha, isso nos treinamentos já tinha sido apontado. Esse tipo de informação ninguém reclama, né? Quando você fala, olha, o cara está treinando bem, está saindo bem veloz e tudo, parece que ele vai readquirir, aí ninguém reclama, que é uma notícia boa, né? Enfim, ninguém questiona, é interessante esse comportamento que é habitual. Mas ele está mostrando que ele pode, de fato, voltar a ser aquele jogador com aquelas mesmas características, né? E, claro, ele tem muito entrosamento com os demais, com a Arrascaeta, que ontem fez um bom jogo, também está devendo. A outra questão também, quando a gente critica o Arrascaeta, tem uns malucos aí que falam assim, não como é que é? Está atacando a Arrascaeta, tentando de alguma forma jogar as pessoas. Não, você está fazendo um comentário sobre a atuação. Se o Zico estivesse jogando hoje, jogasse mal, você teria que falar, o Zico jogou mal. Né? Era raro, mas às vezes jogava mal. O Pelé às vezes jogava mal. Análise do jogo. Análise do jogo, da fase do jogador. O Arrascaeta não vive um bom momento. Mas ontem ele fez um bom jogo. Claro que a presença de um cara que tem entrosamento com ele, embora lá atrás um outro técnico tenha dito que eles não podiam jogar juntos, né? Isso pesa bastante positivamente. Claro que a fragilidade do adversário também ajudou. Mas acho que ontem, de fato, ele foi a grande notícia pelo fato de ter ido muito bem, fez gol, fez boas jogadas, participou de gol. O Pedro acho que fez um bom jogo também ontem, ao contrário de outras partidas recentes que ele vinha mal. E aí vem uma questão que no sábado a gente vai começar a entender, talvez quarta-feira, contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Que você tem o Cebolinha ter jogado habitualmente, né? Tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, tem o Pedro. Em geral, uma dupla, né? Qual vai ser a dupla nesses jogos? Né? Vai ser Bruno. E tá chegando uma. Tá chegando o Luiz Araújo. Mas enquanto não treina e não entra o Luiz Araújo, qual vai ser a dupla nesses jogos? Né? O que o São Paulo vai escolher? Pedro e Bruno Henrique? Pedro e Gabigol?
Gabigol e Bruno Henrique? Everton, Cebolinha e Pedro? Como é que vai ser a escolha? Quais serão as escolhas? Que ele tem esse cardápio, essas opções, então, mas assim, entra um cara pesado para brigar por espaço no time, que é o Bruno Henrique. E ele briga em diferentes situações. E o Bruno Henrique barra qualquer um, né? Ele ontem jogou na direita, inclusive no segundo tempo. Ô, Valdo, eu falo assim que o Sampaoli foi o cara certo para estar nesse momento do Flamengo. Vamos supor se pegasse um treinador mais conservador que repetisse a equipe. Sim. O professor Vanderlei sempre fala isso. Quando tem um cardápio desse, você não pode deixar de usar. Se é um treinador conservador que repete a equipe, olha quantos caras bons não poderia estar tendo oportunidade. Mas se ele ficar barrando o Gabigol na Libertadores, eu concordo com o Vamp. Eu acho que pode dar problema. Né? De relacionamento. Porque o Gabigol... Eu tô falando que o modo de São Paulo tá para 2 anos e meio que ele não repete a equipe. Ontem na Zona Mista, ele já deu uma deixa. Ele falou, nem joguei. Jogou Vou falar sim. o quê? Jogou sim. Ele falou. 25 minutos. 25 minutos é mais da metade de um tempo. Tocou 13 vezes na bola. Tocou 13 vezes na bola, não chutou no gol, não desarmou, não interceptou. Jogou mal. Mas jogou. Ele estava em campo. E o jogo estava fácil. O adversário estava abatido. Ele não entrou bem no jogo. Mas ele jogou. 25 minutos é um tempo, né, razoável. É mais da metade de um tempo de jogo, gente. Então ele jogou. Não concordo com isso, não. Eu vi que ele falou, nem joguei. E jogou, quando ele fala isso, já é uma cornetada. Já é uma indiretinha. Como teve aquela outra lá atrás. Ele não vai ficar quieto. Queria disputar a posição com o Pedro. Lembra? Quando ele ficou no banco também. No Fla-Flu. Aliás, o São Paulo meteu o Arrascaeta domingo no banco e o Gabigol ontem. O Gerson foi poupado, né? O Gerson é titular absoluto dele. O Gerson ontem foi poupado. Né? Ayrton Lucas também. É outra coisa, Felipe Luiz ontem jogou uma boa partida. Ele joga pra caramba, pô, isso aí é óbvio. A questão dele é física. É física. O jogo de ontem ele fez 90 minutos, mas é o adversário mais fraco, gente. Agora, contra um adversário que vai exigir mais, a gente não sabe como é que ele vai sair. Essa é a questão, ainda mais com sequência de jogos. Mas ontem, acho que nisso até o São Paulo foi bem. Ele preservou o Ayrton Lucas, jogou o Felipe Luiz. Não entendo o Varela não entrar nem no jogo como o de ontem. Então, sei lá, negocia o cara. Porque não é possível. Jogou o Fabrício Bruno, não entrou no lugar do Wesley. Aí não dá pra entender porque que o Varela não entra nem nesse tipo de jogo. Não sei o que acontece ali realmente. Talvez algum de nós, jornalistas, descubra o que acontece, né? Aí você dá o bastidor, não, sabe? Mas todo mundo quer saber, né? Aí eles ficam bravinhos. Todo mundo quer saber. Não, todo mundo quer saber, o torcedor quer saber. Se você apurar, vamos imaginar, olha, ele não treinou bem, ou a característica não agrada do Sampaoli, ou porque, sei lá o quê, por algum outro motivo. Aí alguém apura a informação de uma fonte que você confia, você traz a informação. O torcedor é louco para saber isso. Agora, ô Vanderlei Nogueira, o Bruno Henrique, ele fala, né, sobre a situação dele, eu acho bom a gente colocar aqui. Daqui a pouco a gente vai botar o Sampaoli falando o que o Mauro César disse, né, de recuperar a fome, o time recuperando a fome. Mas o Bruno Henrique, ele diz o seguinte sobre esse estilo de jogo dele. O jogo falou por si. Fiz tudo o que sempre fiz. Velocidade, a hora de saber atacar o espaço, como o Sampaoli sempre pediu. Feliz de estar desempenhando o que sempre fiz. Muitos disseram que eu não seria o Bruno Henrique de 2019, com a minha velocidade. Verdade. Mas bati 35 km por hora no jogo passado. Estou muito feliz pela recuperação. Então, que assim seja nos treinamentos e nos jogos, para que eu possa melhorar a cada dia. Ele ainda diz, em respeito à jogada de profundidade, como você falou, ano passado a gente não tinha. O Gabi teve que fazer o papel de meio e o Pedro de centroavante. Não tínhamos a válvula de escape. Em momentos do jogo tem que haver essa válvula de escape, porque senão o jogo fica muito truncado. E se você colocar a bola na frente, não tem jogadores para poder atacar a profundidade. Como o Sampaoli sempre frisa nos treinos, quando a bola baixa, ela tem que subir na profundidade. Quando a bola entra no Pedro, tem que ter jogadores na profundidade. Estamos cada vez mais entendendo o que ele pede. Não só eu, mas os jogadores estão entendendo. Bem lúcido aí o Bruno Henrique, mas também questionando um pouco o Cebolinha, né? Porque o Cebolinha era pra ser um jogador de profundidade. Eles são diferentes. No ano passado. Não, mas ele tem profundidade, o Cebolinha. Mas é diferente. A velocidade do... Não é igual o Bruno. O Bruno é mais veloz e é um jogador que ele... O Cebolinha é mais habilidoso, o Bruno mais veloz. O Cebolinha busca... O Cebolinha jogou muito profundidade no Grêmio também. O Cebolinha, acho que ele busca mais a tabela, o meio, pra cortar, pega e vai por dentro. Eu acho que são diferentes. O Luiz Araújo não, já é um cara mais de velocidade, jogar mais pelo lado, mais vertical. O importante é que são diferentes, isso é bom também. Olha só a fartura que o São Paulo tem. Jogadores de estilos diferentes, que ele pode combinar, que ele pode mudar. Pô.
que você é extremamente exagerado. Você sabe disso. Sim, é verdade. Mas isso é um elogio. Em todos os campos. Eloquente. Isso. Em alguns campos não é só eloquência. Sim. É atividade mesmo intensa. Agora, É um exagero. Mas eu queria dizer assim, eu concordo com você quando você fez o discurso aqui abrindo o programa falando do Bruno Henrique. Porque eu entendo que esse é um case, muito bonito isso, né? Um case de superação. Quando aconteceu a contusão, ele passou em vários capítulos dessa história na Netflix como alguém que não voltaria mais para jogar futebol. Houve uma suspeita disso. Depois, que não seria mais o mesmo. E eu estava nesse pacote com relação ao quesito velocidade. Mas mesmo assim, não tendo a velocidade que ele tinha antes da contusão, se ele jogasse parte do que ele estava jogando, seria uma grande contratação do Flamengo. A volta do Bruno Henrique pode ser classificada, é igual quando você renova contrato de jogador importante. Gustavo Gomes do Palmeiras. A Palmeiras renovou o Gustavo Gomes. Essa é uma grande contratação, né? No caso do Bruno Henrique, da mesma maneira, a volta dele pode ser considerada uma grande contratação que cai nos braços do Sampaoli. Eu acho que é um jogador aplicado, ele teve um processo de recuperação longo, ficou essa grande expectativa de ele voltar a começar um jogo, foi o que aconteceu aqui com essa citação que foi feita. Eu brinquei aqui com o Asmar, com todo mundo, mas realmente foi ótimo ele ter voltado dessa maneira. Jogador veloz, jogador participativo, um jogador que faz bem mesmo para o time. E essas declarações que ele deu aqui, eu achei declarações lúcidas. Eu acho que o Flamengo ganhou muito com o retorno dele. Torço por ele, porque eu sei o que é um jogador ficar naquela dúvida de voltar a jogar ou não voltar. Outro que enfrenta um drama desse, guardadas as devidas proporções, todo mundo sabe, é o Rodrigo Caio. Imagine o que está passando na cabeça desse cara. Tá certo? Quer dizer, não é brincadeira, a gente sabe. É o pianista que tem uma contusão grave na mão, por exemplo. Tá certo? Então, eu acho... É o Paulinho que operou de novo. É o Paulinho que tem... o Renato que vai não vai. Que toda hora entra com o coração na mão. Será que nesse jogo eu vou completar sem sentir nada? A gente sabe disso. O locutor que teme perder a voz na hora que não pode perder. Ou não é assim? É assim. Então, eu considero o Bruno Henrique um caso de superação. Muito legal, é só isso, porque o resto foi dito aqui sobre a importância dele dentro do campo. E ele obriga os outros a correrem. Porque fica chato, entendeu? Ver um cara correr do jeito que ele corre e o cara vagabundo dentro de campo, né? Tem cara que gosta de se arrastar, né? Tem cara que gosta de não se empenhar. Não, o Flamengo é o seguinte... Ele não, essa ascensão técnica que pode vir a ter o Flamengo, porque eu acho que é tudo muito prematuro. Vamos com calma, que ontem foi um adversário muito fraco. Mauro tem razão, precisa ver como é que vai ser o comportamental desses caras num jogo contra o Fortaleza, que tem uma equipe muito bem estabelecida, muito bem treinada, né? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento ali, se vai ter essa fome, essa gana, esse apetite, essa vontade. Mas que o Bruno é um cara que faz os outros correrem, isso é evidente. Pô, se tem um cara que corre do jeito que ele quer, o outro tem que correr. O cara fala, pô, caramba, pô. Não, e você vai pegar esse plantel do Flamengo, você vai olhar ali, ó. Felipe Luiz, que tá perto de já encerrar. O Davi Luiz é o mais velho. O Rodrigo Caio tem esses problemas físicos. Né? Rodrigo é o joelho, e quem tá chegando é tudo novo, ó. Tá chegando o Alan. Se chegar novo, a média de idade do time do Flamengo. Lá na frente, então, você pega o Bruno Henrique botando lesão, o Everton Cebolinha novo, abaixo dos 30, Gabigol, Pedro, o menino que tá chegando no caso. Eduardo. Olha a idade. Aí no meio você tem o Arrascaeta, que tudo bem, tem problema de lesão, mas não é um jogador veterano. O Everton Ribeiro, a posição que joga e a qualidade que tem, não é nenhum menino mais, mas também não é nenhum morto, não. Quando joga com qualidade, jogando com esses caras, com a volta... Movimenta muito. Vai subir aí, você pega o Thiago Maia, Vitor Hugo. É um time novo do Flamengo. A média de idade nova, não é tudo veterano. Você tem Davi Luiz e Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio com problema físico. É um time jovem. Sim, você tem ali uma média. Ó, se você for pegar acima dos 30, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz. Eu acho que só o Santos. Não, o Santos também. O Santos goleiro também. Tem. Também tem. O resto não tem. O Vidal.
Quem jogou também. ontem? Jogou o Santos, não? O seu goleiro? Não, Matheus Cunha, que Santos. Santos não dá Você mais. não quer o retorno dele? Não, claro que não. O Santos agora vai ser terceiro reserva. Essa é a verdade. Ué, mas chegou o Rossi, tem o Matheus Cunha passando segurança. O Não Santos... precisamos do Santos. O Podemos Santos... até liberar pro Grêmio. Pro Atlético Paranaense até, porque deve vender o goleiro Bento, né, Vampi? Bento. Tá enferrado. Rejeitou E pode ser que volte. Rejeitou. Ó, o Sampaoli, ele falou, tá, sobre essa situação da volta da fome, dos jogadores recuperarem a fome, que o Mauro César citou aqui. Vamos escutar aí o que disse o Sampaoli, cobrando isso, né? O Sampaoli cobrando já há um bom tempo uma intensidade por parte do time do Flamengo. Con respecto a su sensación de lo que você olhou de Otimi, lo que falaba antes, considero, no sé si en Libertadores, porque Otimi también en Libertadores tuvo en Chile un rendimiento pobre o ruin, o bueno, yo no estaba aquí, pero en el partido de Aucas fue pobre o ruin, mas siento que esa regularidad de que Otimi no ten es la que tenemos que intentar generar para ser un Timi que tenga confiabilidad. Entonces eso es nuestro trabajo como entrenador, por eso estoy aquí, para ver si puedo trocar lo que a inicio de año no aconteció. Eso puede llevar algún tiempo, puede ser rápido o puede ser que no suceda. Es fútbol. Esto normalmente tengo que lograr que estos jugadores que han logrado tantas cosas recuperen el hambre y la alegría por jugar, y que así van a lograr tener la posibilidad de competir y con aquellos equipos que tienen la ilusión de ganar algo que ya ellos ganaron. Entonces, en eso estamos trabajando también. É isso, é o Sampaoli pedindo alegria, é o Sampaoli pedindo fome, é do time recuperando a fome, e é aí o Sampaoli realmente do jeito que ele chegou, falando que ele vai cobrar alegria para jogar bola e que ele quer fome, essa fome que o time do Flamengo recuperou nesse jogo.